Um jovem foi esquartejado, acusado de um dos crimes mais repugnantes que existem e executado pelo Tribunal do Crime. Mas e se tudo isso tiver sido baseado em uma mentira? Nos últimos dias, esse caso tomou conta dos noticiários e das redes sociais. A princípio, a história parecia simples. Uma suposta confissão gravada em vídeo, um celular com conteúdo comprometedor e criminosos afirmando que fizeram justiça. Só que conforme novas informações começaram a surgir, tudo ficou muito mais confuso. E é exatamente por isso que você precisa assistir esse vídeo. A gente separou todos os detalhes que estão dividindo as opiniões, desde as acusações que levaram à execução do jovem até os argumentos da família, que afirma que Antônio foi vítima de uma emboscada cruel e teve a sua imagem destruída para justificar sua morte. A grande pergunta é, a gente está diante de um criminoso que recebeu o castigo imposto pelo Tribunal do Crime ou de um inocente que foi transformado em monstro para encobrir o assassinato? Vamos conferir os detalhes desse caso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Esse caso vem tomando repercussão nos últimos dias, principalmente por causa de uma pergunta que ainda deixa muita gente intrigada, numa história que terminou de forma extremamente brutal. O jovem estudante Antônio Oliveira Coimbra, de 20 anos, embora algumas informações apontem que ele teria 24, ele foi encontrado morto na última segunda-feira. O corpo estava esquartejado dentro de uma mala abandonada no ramal do Ipiranga, na zona leste de Manaus. E o que torna tudo ainda mais chocante é que um vídeo que circula nas redes sociais mostra justamente os momentos que antecederam o crime. Nas imagens, Antônio aparece amarrado enquanto ele é interrogado por pessoas que o mantinham sob domínio. Junto aos restos mortais de Antônio, a polícia militar encontrou um bilhete parcialmente destruído pela chuva. Segundo a suspeita inicial, a mensagem teria sido deixada pelo Tribunal do Crime e acusava o jovem de pedofilia. A mesma acusação que aparece no vídeo. Fala o bagulho aí que tu gosta de criança, dá o papo reto. Olha aqui pra mim, dá o papo reto. De criança. Hã? Eu gosto de criança. Tu gosta de criança, né? Então isso procede aqui daqui no vídeo, não é isso? E é aqui que a história começa a ganhar alguns contornos mais dramáticos. Porque, sendo honestos, quando você vê uma notícia dessas e escuta que a vítima era um Jack, dificilmente a primeira reação é de revolta. Vocês sabem que aqui no canal a gente não costuma ter pena de bandido. De Jack, então, nem se fala, é caixão e vela preta. Só que, com o passar dos dias, começaram a surgir comentários de que talvez essa história não seja exatamente como os criminosos tentaram fazer parecer. A suspeita é que Antônio tenha caído numa emboscada e sido apenas mais uma vítima inocente do Tribunal do Crime. A própria família saiu em defesa da memória do jovem, afirmando que ele era um rapaz estudioso e trabalhador, e que teria sido morto justamente por denunciar criminosos da região. E agora fica esse dilema: Antônio era mesmo culpado das acusações? Ou ele foi um inocente executado por criminosos cruéis que inventaram toda essa história para justificar sua morte? Marco Antônio Oliveira, ele era natural de Itacoatiara, no interior do Amazonas, e havia se mudado para Manaus para cursar biomedicina. Segundo informações extraoficiais que circulam em comentários e publicações nas redes, ele teria alguns problemas neurológicos. Ainda assim, familiares o descrevem como um jovem inteligente, trabalhador e sem envolvimento com confusões. O fato é que Marco Antônio ele foi encontrado esquartejado, com partes do corpo espalhadas em uma área de difícil acesso no ramal de Ipiranga, na zona leste da capital. E tudo isso teria acontecido por conta da acusação de que ele seria um abusador de crianças. De acordo com as informações divulgadas até agora, criminosos capturaram Marco Antônio ainda no sábado. Depois disso, ele teria sido mantido em cativeiro, enquanto os suspeitos gravavam os vídeos que hoje circulam nas redes sociais. Somente depois veio a execução e o corpo acabou sendo descartado na ribanceira, onde foi localizado na segunda-feira. Próximos aos restos mortais também foi encontrado um celular que supostamente pertencia a Antônio. Segundo as informações divulgadas, o aparelho conteria imagens pesadas envolvendo menores de idade. Esse celular, somado ao vídeo em que ele admite as acusações, teria sido suficiente para que o Tribunal do Crime decretasse esse fim para o jovem. Ao que tudo indica, esse homem seria um suspeito de abuso. No entanto, a Polícia Civil não confirma se houve algum tipo de investigação ou se nesse celular que seria supostamente do Antônio haviam imagens de crianças em situação de vulnerabilidade análoga à questão de abuso infantil ou não. Tudo isso ainda está sendo analisado. Num primeiro momento,
parece não haver muitas dúvidas de que o rapaz seria mesmo culpado e que esse teria sido o motivo do fim que teve. Só que a história começou a tomar outro rumo por causa de informações que surgiram depois e principalmente porque a família passou a defender com firmeza a reputação de Antônio. Afinal, mesmo após a morte de alguém, ninguém quer ver um familiar sendo apontado como um criminoso de uma das piores espécies possíveis. Mas antes de entrar nos relatos da família, vamos aos fatos. Ao que tudo indica, dias antes de ser capturado, Antônio teve o celular roubado em um bar. Depois disso, criminosos teriam feito transferências via Pix usando a conta dele. Por causa disso, ele procurou a polícia e registrou uma denúncia. E quando uma denúncia desse tipo acontece, é normal que haja uma atenção maior das autoridades na região. Pelo menos é o que teria acontecido nesse caso. Agora entramos na parte das suposições. A teoria levantada por algumas pessoas é que os criminosos não teriam gostado da denúncia. Com raiva de Antônio, eles teriam criado toda essa situação para conseguir uma espécie de carta branca dos próprios chefes do crime da região para executar o jovem. Ele chegou a fazer uma denúncia informando de que o celular dele havia sido furtado em um bar e que um grupo criminoso estaria fazendo transações via Pix. Porque sim, a gente pode estar falando de um cara que pode ter estudado crianças em Manaus e pagado ali com a própria vida, mas também nós podemos estar falando de uma pessoa que por algum motivo denunciou um grupo criminoso, mais precisamente falando a respeito do roubo de um celular, foi obrigado a assumir um crime o qual não cometeu, já que muitas pessoas o defendem também, diz que ele seria uma pessoa tranquila, passava assim por problemas em casa, até fazia uso de alguns medicamentos para controlar a mente, mas que ele não dava sinais de que seria um abusador. Além dessa versão estar ganhando força, outro fator que chamou a atenção foi a decisão dos familiares de quebrar o silêncio e defender publicamente o caráter de Antônio. Segundo eles, os criminosos atraíram o jovem para uma emboscada. A família afirma ainda que o estudante foi mantido em cativeiro e dopado para fazer uma falsa confissão de abuso sexual. Nesse período, os criminosos teriam tido tempo suficiente para acessar seu celular e inserir as imagens envolvendo menores que depois foram usadas contra ele. Na visão dos parentes, tudo teria sido planejado para incriminá-lo. Eles também criticaram o que consideraram um linchamento virtual, afirmando que muitos portais divulgaram apenas a versão de que Antônio era um abusador, sem apresentar outras possibilidades do caso. O irmão do jovem também falou sobre sua trajetória. Em entrevista a Leonardo Biassi, do portal LCJ, ele afirmou que Antônio dividia a rotina entre o trabalho, os estudos e atividades de apoio à comunidade, além de fazer serviços extras para complementar a renda. Por isso a família diz que não acredita nas acusações e rejeita completamente que ele seja chamado de Jack. Mano, eu vou te falar uma coisa. Porque, Ele gente, fala aí, mano. porque eu... Chega aqui próximo chega aqui próximo. Eu sou o irmão dele, ele não é Jack. Ele 4 anos de faculdade, já tá quase terminando a faculdade dele, mas não tinha como as matar ele normalmente, fizeram casinha pra ele. Ele é muito inteligente, ele tinha uma bolsa de faculdade, uma bolsa, dava aula pros pessoal todinho, todo final do mês ele ganhava o dinheiro dele. Mas Jack ele nunca foi, nunca foi. Não foi não, mano, não foi não, mano, ele não. Entendeu? Fizeram casinha pra ir em Manaus, sabe como é que é Manaus, mano? Entendeu? Essa aqui que é Manaus. Entendeu, mano? Mas não é, mano, entendeu? É. Uma coisa, a pessoa que tá falando essas merda aí, que fala que ele é Jack, ele não é. Fosse com a sua família, por exemplo, assim, tu vai fazer uma faculdade, tua família vai fazer uma faculdade lá, se pega lá também e fala que é Jack, aí o que você vai falar? Ele não é, vai pra estudar, entendeu? Entendeu, irmão? Sim. É isso que é uma prova, entendeu? E tem que ter prova bem direitinho pra acusar. Entendeu? Se a pessoa não tiver prova. Na verdade, irmão, infelizmente, são o contexto ali de como ele foi encontrado e as mensagens que foram deixadas, entendeu? Não, fizeram casinha pra ele, fizeram bem falaram pra ele falar que ele era Jack. Sim. Mas não é, entendeu? Ele não é Jack, entendeu? Pô, minha família tá ouvindo tudo isso daí, tá tudo em portal, tá tudo isso, mas não é verdade. Entendeu, irmão? Não é. Como era o Antônio? O Antônio, mano, ele inteligente, entendeu? Educado, todo mundo conhece ele. O Antônio aqui, todo mundo conhece ele. Entendeu? Ele nunca foi isso, nunca foi Jack, entendeu? E a pessoa que estão acusando, fica falando merda aí, nos portal, fala que ele é Jack, e não é, entendeu? Ele tem prova, os próprios olhos deles. Pode prestar atenção, nesse vídeo, pode prestar atenção, é uns curumim aí, eu tô vendo, mas é curumim. Pode ver aí, ó, na fala, e é curumim aí. Botaram droga pra ele ficar doidão. Porque sexta-feira eu conversei com meu irmão próprio de sangue, meu irmão, que eu perdi meu irmão.
Sexta-feira eu conversei com ele. Falei, mano, vem final do mês de junho aqui pra gente curtir meu aniversário. E ele falou, tá bom, mano, eu venho. Eu cheguei nessa notícia aí agora, meu próprio irmão de sangue. Ele falou, mano, eu venho, no final do mês. Mas agora o que aconteceu aí, que a gente viu uma ligação da própria do apartamento lá, falou, mano, dona Eliane, o teu filho já morreu. É por isso, entendeu, mano? Tem que ter isso daí, tem que ter prova, mano, entendeu? Eu só quero, assim, eu não quero que a pessoa fique julgando a pessoa, entendeu? Tem que ter prova. Atualmente, o caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que apura os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Do ponto de vista jurídico, existe um argumento que reforça a versão da família. Confissões obtidas sob tortura, ameaça ou qualquer tipo de coação não possuem validade legal, e é justamente isso que pode ter acontecido nesse caso. Por isso, a investigação está focada em duas fontes: identificar os autores do assassinato e descobrir quem participou do sequestro, da gravação e da divulgação em massa do vídeo nas redes sociais. Enquanto isso, a família pede para que as pessoas evitem julgamentos precipitados e aguardem os resultados dos exames e das perícias para que surjam provas mais concretas. No fim das contas, esse é mais um daqueles casos difíceis de analisar, porque se o Antônio realmente era culpado das acusações, muita gente vai dizer que não sente qualquer pena dele. Mas se ficar comprovado que ele era inocente, que toda essa história foi armada apenas porque denunciou o roubo do próprio celular, aí a revolta vai ser enorme. E você acredita que os criminosos falaram a verdade ou que tudo pode ter sido uma armação para justificar um assassinato? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.